E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Tô trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. A Leila Pereira hoje apresentou a nova contratação do nosso Verdão, Kelvin. Chegou para a lateral direita. Mike, que saiu para o Santos, e Marcos Rocha deve ficar só até no final do ano. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Era esperado, qualquer um que perdesse o confronto, Corinthians ou Palmeiras, mergulharia em dias nervosos, em dias tensos. Mas é bizarro como o Palmeiras deu um peso maior para essa Copa do Brasil do que eu acho que deveria ter dado. Mas não é a Copa do Brasil, é o Corinthians. Então, Era o Corinthians. Mas o Palmeiras tem objetivos maiores Sim, na temporada do que Corinthians. eliminar o Corinthians. Eu sei da importância do clássico, não estou aqui negligenciando o tamanho de um clássico. Mas um time que tem chance de ser campeão brasileiro, que fez a melhor campanha da Libertadores, que tem chance de conquistar mais uma vez a Libertadores, de voltar a disputar um campeonato mundial daqui a 4 anos, disputar o Intercontinental no fim do ano. Eu acho que isso tem que ser colocado nesse pacote. O Eric, o Corinthians era campeão do mundo em 2000. Tinha Eu acabado... sei, assim, eu não estou Caiu para o Palmeiras numa clássico. semi de Libertadores, que até então era o melhor resultado da história do Corinthians. O maior time da história do clube foi desfeito por ira. Fígado. Fígado. Não tem Mas, jeito. mas o Palmeiras vem, assim, nos últimos anos de um Não, ele momento tão opera em céu vencedor. azul, ele Exato. opera... É Eu por acho isso que, a assim, frase do Lima Duarte. Vocês não sabem o que é Eu o acho que a Palmeiras e turbulência é Corinthians. maior do que deveria ter tido. Eu acho, assim, Mas ó, o Eduardo Rodrigues Mas está ouvindo entendo. com a gente, é setorista do Palmeiras, e assim, não tinha folga para ele. Se o Corinthians perdesse, os setoristas do Corinthians mergulhariam no noticiário nervoso. Quem mergulhou agora foi ele, o Thiago Newton Ferri e Argo outros News. colegas, e ele conta como é que estão as coisas por lá. Tudo bom, Eduardo? Boa tarde a você, bem-vindo, cara. Fala, Rizek, muito boa tarde a você, ao PC, Eric, Moreno, a todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, Rizek, como você bem disse, né? Quem perdesse, quem fosse eliminado ia entrar numa crise, né, nas suas devidas proporções. E a do Palmeiras, ela começou já durante o clássico ali, né, com as vaias, com os xingamentos direcionados ao Abel, à diretoria, aos jogadores. E agora há pouquinho, né, faz aí cerca de meia hora, 1 hora, que a Leila Pereira falou sobre a permanência do Abel Ferreira. Reforçou aí o desejo de contar com o Abel até 2027. O Abel ficou muito incomodado, né? Durante ontem a gente conversou com muitas pessoas sobre o reflexo que teve em cima do Abel, os xingamentos que foram muito pesados. O Abel ficou muito incomodado, muito chateado, e ele ainda não assinou a renovação. Segundo ele mesmo disse, desde janeiro a renovação está em cima da mesa dele, e ele tinha falado com a Leila: coloque uma cláusula aqui, que se eu não ganhar títulos, vocês podem rescindir o contrato comigo à vontade. E a Leila falou que não vai colocar essa cláusula. Hoje, durante o papo com os jornalistas ali, ela inclusive falou que isso não tem nada a ver com a renovação dele e que isso deve ser feito nos próximos meses. Então ela está muito confiante, só que a gente não sabe ao certo se na cabeça do Abel as vaias, os xingamentos podem mudar os planos dele. Porque o Abel ele ficou muito chateado, e aí com a possibilidade de não ganhar títulos, pode chegar em dezembro e o Abel falar que não vai renovar. Então a crise ficou um pouco mais em cima do Abel do que propriamente dos jogadores, né? Então há essa discordância aí ainda entre torcida e Abel, uma parte da torcida, não vamos generalizar, mas fato é que se não ganhar título esse ano, que tem o Brasileirão e a Libertadores, o Abel pode não estar no ano que vem, apesar do Palmeiras querer muito sua permanência. Foi a primeira pergunta da coletiva do Abel, se ele ia sair do Palmeiras depois da eliminação do Corinthians. A primeira pergunta que foi feita a ele foi essa. A Leila falou sobre o tema hoje, dá uma olhada. Nós estamos num processo de reformulação e às vezes nós precisamos de um certo tempo, não é? Para que as coisas comecem a andar da forma que nós desejamos. Então, paciência, eu não tenho dúvida nenhuma que o torcedor tem todo o direito de criticar, claro que sim, não é? O que eu não posso admitir é as pessoas duvidarem da capacidade do nosso treinador, da nossa comissão técnica, do nosso trabalho.
Isso, para mim, é inadmissível. Ainda mais se tratando de um profissional como nosso treinador, que já se mostrou extremamente vencedor, extremamente profissional, competente. Eu tenho todo interesse e eu luto para que o nosso treinador fique conosco até dezembro de 2027. Esse é o meu desejo, é isso que eu quero para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu, como presidente, eu tenho esse direito. Algumas pessoas têm direito de criticar e eu tenho direito de decidir. E aqui, enquanto eu for presidente, quem decide sou eu, não é? Então, o Palmeiras tem interesse, já conversei com o Abel, eu quero que ele fique conosco até dezembro de 2027. O quanto antes iremos assinar esse contrato, tá? Renovando o contrato dele até dezembro de 27. E assim que eu tiver com esse documento assinado, eu volto aqui para comunicar a vocês. Então, para deixar muito claro para todos os nossos torcedores, jornalistas, comentaristas, que esse é o desejo da presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu continuo acreditando no trabalho que vem sendo desenvolvido por nosso treinador, por nossa comissão técnica e pelo nosso diretor de futebol. Eu, se fosse a Leila, faria a mesma coisa. E não estou aqui para opinar que quem pede cabeça do Abel está errado, que o torcedor reage como quiser. O Guardiola está desde 2016 à frente do City. Ele teve nessa temporada disparada, a pior dele, né? De acordo com a expectativa, com os jogadores que ele tinha, e o que ele entregou foi disparada a pior temporada. E a gente viu ele se cobrar, ele se arranhar, a maneira como ele levou e como ele se autoflagelou, inclusive, dizendo que o trabalho foi ruim, etc. Eu não vi, assim, muitos questionamentos. Pô, a torcida do City exige a saída do Guardiola. Já deu relacionamento e ele está ao dobro de tempo do que o Abel está aqui, por uma razão simples. Tira o Guardiola, vai trazer quem? Então, a mesma pergunta eu faço agora para quem acha que a solução é trocar de técnico agora, nesse momento. Beleza, o time não está bem, óbvio, o Palmeiras está jogando abaixo do que pode na temporada. Tira o Abel, vai trazer quem? Quem? Ah, tudo bem. Não, porque eu acho o Abel melhor. Não. Deixa eu só explicar para não parecer que eu estou querendo. Primeiro, contrário, quero dizer que eu sou acho que o pronunciamento da Leila é perfeito. É porque a partir do momento que o Vojvoda ficou no mercado, no Corinthians, no Grêmio, no Palmeiras, qualquer clube, no Inter, qualquer clube surge o nome do Vojvoda. E eu concordo plenamente com você. Eu acho que o trabalho que ele fez, independentemente da eliminação para o Corinthians, você tem que olhar o todo, você tem que olhar a floresta. Houve uma eliminação, mas olha o trabalho que tem aí. Olha, e a sorte do Palmeiras é que quem comanda o Palmeiras, no caso a Leila Pereira, não é flexível a esse estardalhaço que ganha muito... Não, e eu acho que sim, ela, como mulher de negócios, eu acho que ela pensa isso também, acho, né? Porque eu não conversei com ela sobre isso. Vai trazer quem? Exato. Porque assim, se você falar assim pra mim, não, eu vou tirar o Abel, mas pô, o Klopp quer voltar a trabalhar e tá louco pra assumir o Palmeiras. Pô, beleza, tá bom, eu acho que eu faria essa troca também. Ó, Abel, beleza, tô com o Klopp aqui, cara, vamos conversar? Não vou renovar com você porque o Klopp vai assumir em janeiro. Beleza. Pô, o Guardiola tá sonhando em dirigir um time brasileiro, quer assumir o Palmeiras. Pô, Abel... Cara, a leitura que ela fez da reformulação, para mim, é perfeita. Ela abriu o discurso dela falando da reformulação. Se você comparar o time do ano passado com o time desse ano, acho que o Palmeiras tem 4 jogadores no time titular. Então, eu acho que isso tudo faz parte de um processo mesmo. E ainda assim, o Palmeiras chegou à decisão do Paulista, ainda assim tem a melhor campanha na Libertadores, tem um confronto super acessível nas oitavas, que é o Universitário do Peru, pior time disparado das oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras vai enfrentar. Não quer dizer que vai ganhar, mas é um confronto super acessível. Está na briga pelo título brasileiro, caiu para o Palmeiras. Isso tem um impacto? Tem um impacto, como a gente está falando, é um clássico e tudo mais. Isso gera um desconforto ali. Mas a ponto de você achar que o Abel não vai conseguir mais dar sequência à temporada... E não estou dizendo que o Abel está imune a críticas. Exato, ele pode ser criticado. Claro que pode ser criticado. O fato dele ser o maior treinador da história do Palmeiras não significa que ele não possa ser criticado. Claro. Ele, inclusive, deve ser... foi criticado na saída dele no Real Madrid, mas nem por isso... Ele deve ser criticado nesse momento, porque o Palmeiras realmente está com desempenho abaixo, não está jogando bem. Agora, assim, eu não consigo entender a cabeça do torcedor do Palmeiras que olha para o Palmeiras e fala assim, o problema do Palmeiras é o treinador. Eu não sei se é a maioria, Pedro, não, sabia? Não estou falando a maioria, não. Estou falando assim, o torcedor do Palmeiras que faz. Eu sei, mas eu acho que hoje em dia nós vivemos um terrível problema, que é o seguinte,
5 vaiam e esses 5, de repente... Mas não foi só 5, né? Foi uma coisa... Sim. Pode ter sido canalizado pela torcida organizada, Perfeito. pode ter sido o que for, mas foi muita gente. Sim, muita gente, mas gente que está no estádio, entende? Eu acho que, assim, eu não sei se o torcedor, de forma geral, e ainda bem que a presidente do Palmeiras não é uma pessoa que fique refém do que acha o torcedor A, do que acha o torcedor B, do que acha um grupo que está no estádio e começa a vaiar. Porque muitos dirigentes são reféns desse tipo de comportamento. Mas você concorda que chega um momento em que se tem que treinadores ficam insustentáveis no cargo? Não é o eu não caso acho dele. ruim que no fim do ano se faça uma avaliação. Também acho. Eu acho que agora é uma loucura. Pra mim é Como tem que ser agora. feito todo final de Exatamente. temporada. também Pode acho. chegar no fim do Tem que ano, ter se o feito. Palmeiras não ganhar nenhum título, não ganhar Libertadores, não ganhar o Brasileiro, foi eliminado, de repente, numas quartas de final da Libertadores e tal, eu acho que você pode chegar no fim do ano e avaliar. E aí, será que a gente segue? Eu não tenho dúvida. Agora? Eu não tenho dúvida de que se o Palmeiras perder do Ceará domingo, vai ser uma tarde bombástica. Sim, Mais uma. Bombástica. E a sorte do Palmeiras, não estou dizendo do Abel, da Leila, de ninguém, a sorte do Palmeiras é que tem uma presidente que olha e avalia o trabalho. No fim do ano, vamos discutir sobre o tema. Agora é insanidade. Eu também acho. Eduardo, conta pra mim, meu caro. E assim, essa melhora que todo mundo considera que seja necessária no Palmeiras, ela passa por reforços? O que você pode contar pra gente de novidades que possam estar no radar e chegando para o Palmeiras? Peru. Com certeza, Rizek. Hoje, né, essa entrevista da Leila Pereira antecedeu a apresentação do lateral direito Kelvin, que, como vocês bem citaram, aí, é uma reformulação, é a 9ª contratação da temporada. Então, é muita gente chegando, e aí pode ter uma nova saída, que é o Vanderlan. E o Vanderlan seria a 6ª saída da temporada, né? Se a gente for lembrar aí, foram jogadores importantes. Nomes como o Dudu, que saíram no final do ano passado, teve o Mike, o mais recente deles, já está na tela aí, e 2 importantíssimos, que foram o Estevão e o Richard Rios. Então o Palmeiras realmente vive essa reformulação que a Leila citou. No começo da temporada chegaram muitos jogadores e ainda está tentando criar-se uma consistência nessa equipe, né, que perdeu muitas referências, nomes importantes. A gente fez uma matéria recente que desde que o Abel chegou só tinham 3 jogadores que estão no atual elenco, que é o Gustavo Gomes, o Marcos Rocha e o Everton. Só tem os 3. Então, assim, o Abel teve uma grande mudança nesse tempo que ele está no Palmeiras. O Palmeiras, como eu disse, pode perder o Vanderlan também, né? Tá em negociações aí com o grupo Red Bull. E para o seu lugar, o Palmeiras ainda não tem um nome sacramentado. É muito possível que o Arthur, um lateral das categorias de base, que é muito bem falado, muito bem cotado por Abel Ferreira, suba, seja promovido aos profissionais. E também o Palmeiras busca o substituto do Rios, que ainda não conseguiu. O Anderson Barros, após a eliminação da última quarta-feira, deu uma entrevista e falou que o Palmeiras está nessa busca. Eles têm a certeza que vão achar, mas ainda o nome é guardado em sigilo. O Marcel Ruiz, que é um jogador do México, né, um mexicano, o Palmeiras foi atrás, só que ele disse que gostaria muito de ir para a Europa. Então o Palmeiras vê como muito complicada essa negociação. E tinha o De Ossa, que acabou fechando com o Betis. O De Ossa que disputou a Copa do Mundo de Clubes e foi para o Betis da Espanha. Então o Palmeiras está um pouco atrasado, talvez a irritação da torcida é por essa demora na reposição de um jogador para o Rios. Eduardo, obrigado pela participação, meu caro. Um ótimo trabalho para todos no fim de semana e até a próxima aqui no Seleção. Valeu, Rizek. A gente faz uma paradinha muito rápida de apenas 30 segundos e já estamos de volta. Para falar do Palmeiras com o mercado da bola e uma pergunta que surge aqui no nosso chat todo santo dia. E o substituto do Rios? E o substituto do Rios? Já está até gravado aqui. Mas hoje tem atualização, tem novidade sobre o assunto, porque o Palmeiras está ampliando aí os seus alvos no mercado, está de olho em mais gente. E surgiu um novo nome, PVC, o volante Patrick Mercado, do Independente Del Valle? Eu não tenho confirmação de que ele foi oferecido. O Patrick Mercado é muito bom jogador, é muito bom. Mas é um jogador para a Europa. Ele está jogando ainda Libertadores, ainda as competições sul-americanas. Ele é muito talentoso, mas muito jovem também. Um jogador que apareceu muito no Independente Del Valle, que foi rapidamente para o mercado europeu e que apareceu num cenário parecido com o mercado, mas eu acho que era melhor na época, é o Moisés Caicedo.
Mas esse é muito bom, né? Esse é estupendo. O Patrick Mercado é um degrau abaixo. Ele tem talento, mas ele tem menos pegada, tem menos marcação, tem menos composição de time. O nome 1 do Palmeiras, a gente falou ontem, é Marcel Ruiz. Mas tem um problema, o Palmeiras tem um plano B, que não revela qual é, eu não descobri qual é. Também não. Mas o Palmeiras tem um plano B, mas trabalha até o dia 2 de setembro com o nome do Marcel Ruiz em torno de 10 milhões de euros. Bom, Mas, André Hernan... Mas é o seguinte, é importante, essa informação é importante. Hoje, o Palmeiras vê a negociação com o Marcel Ruiz travada. Porque é o seguinte, o Toluca não está querendo vender o jogador. O jogador, obviamente, abre negociações. Se o jogador não quisesse, o jogador teria já falado não desde o começo, não foi o caso. Já tentou ali, fez ali o contato, falando assim, olha, vamos chegar aqui próximo de 10, tal, papapá. O que eu tenho é dólar, viu, PVC, não euro. Não, é justo. É que a gente está acostumado a falar euro, porque o mercado funciona em euro, mas na América do Sul, você não usa euro. Dólar. O Toluca não está querendo se desfazer do jogador. Então, é o jogo duro do time mexicano que hoje faz com que o Palmeiras fique um pouco desanimado com essa contratação. Mas vai tentar, até o final. Não desistiu. Oficialmente não desistiu. Continuam as tratativas, mas o Toluca está chato com a história. Porque o Toluca é um time que não precisa de dinheiro. O Toluca é um time rico, é um time que tem ali caixa forte, ali, dólar, investimento, tem um investidor por trás ali que bota muita grana, contrata jogador, tanto que tirou a linha do Red Bull Bragantino nem para ser titular, tirou por 15. Então, eles não querem se desfazer e o Palmeiras está tendo essa dificuldade hoje com o Marcel. O Palmeiras vai com duas frentes, né? Uma para esse meio de campo e outra para o lateral com a saída do Vanderlan. E aí, a torcida já estava na bronca, já não tinha muito clima para o Vanderlan, mas tirando o Piquerez, que claro, né, um jogador aí fundamental para o Palmeiras, não tem uma opção. Você tem o Arthur, né, que né, não é um jogador, menino. É um garoto ainda, que ainda está começando. Vai buscar um atleta para essa posição? Vai buscar, mas não necessariamente nessa janela. Tá. Se tiver uma oportunidade nessa janela, vai nessa janela. Mas hoje o que se diz o Arthur é o jogador que vai receber oportunidade. Está treinando com o time principal faz já meses e está treinando bem. Então ele é a opção hoje para a necessidade da ausência do Piquerez. Não descarto que apareça o negócio agora. Mas a lógica do Palmeiras é ter um reserva para o Piquerez para o ano que vem. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!